Pois bem, esta vai ser uma aula offline com algum material suplementar sobre questões que não ficaram esclarecidas relativamente a séries de potências. Ou melhor, hum, questões sobre continuidade, diferencialidade e integralidade de sucessões, limites de sucessões de funções. Ou seja, se pegarmos numa sucessão de funções, tomarmos limites na variável da função e depois limite da sucessão, será que obtemos a mesma coisa quando fazemos os dois limites por ordem inversa? Esta, no caso particular de séries, nós tratamos convergência de séries como a convergência da sucessão das somas parciais, de maneira que as duas questões são efetivamente a mesma. Portanto, isto pode parecer-me um bocadinho vago, vamos começar por um exemplo muito pedestre, muito simples, como a sucessão de funções, e vamos fazer as duas coisas que eu falei. Tomar limite na variável da função e tomar o limite da sucessão pelas duas ordens possíveis, vamos ver se chegamos à mesma coisa. Em geral, a resposta será não. Nós vamos ver condições naturais que garantam que obtemos o mesmo resultado. Isso vai permitir, esse tipo de resultados vai permitir fazer aquilo que afirmei como sendo verdadeiro para séries de potências, no que toca a continuidade da série de potência, integração termo a termo, e vai ter também diferenciação termo a termo. Só que há coisas peculiares sobre séries de potências que também intervirão para podermos chegar a essas conclusões. Bom, então vamos lá começar a concretizar isto. Portanto, vamos começar com um exemplozinho muito simples. Vamos definir funções. Cada função vai ter um índice, portanto, chama sucessão de funções. Portanto, eu vou definir fnx como sendo simplesmente x levantado a n. Vamos considerar que n é natural positivo e que o x está no intervalo 0, 1. Okay? Então, desta forma, x levantado a n define uma função muito simples. Para n igual a 1, vocês têm a função dada por x, para n igual a 2, x quadrado, e assim sucessivamente. Se eu considerar o limite quando x tende para um valores inferiores desta função, desta qualquer, estas funções são todas contínuas, não é? De maneira que não há dúvida que o resultado vai ser o quê? Vai ser 1. Todas estas funções valem 1 para x igual a 1 e são funções contínuas. Okay? Se, no entanto, eu fixar um x no intervalo 0, 1
excluindo 1, okay? Então, o limite da sucessão, portanto, vou pôr aqui limite quando n tende para mais infinito, n natural positivo, de Fn de x, portanto, isto é uma coisa completamente diferente, não é? Portanto, eu tenho x fixado e vou olhar para o x levantado a n, portanto, eu estou a tomar o limite do x levantado a n, em que o x está fixado. Como o x é menor do que 1, este x levantado a n, o que é que vai acontecer? Vai tender para 0. Okay? Bom, estas duas continhas têm a seguinte consequência. Se eu considerar o limite, portanto, n tende para mais infinito, do limite, portanto, x tende para 1 por valores inferiores de Fn de x, portanto, tomar limites por esta ordem, relativamente aos dois parâmetros que aparecem na definição, o n e o x. O que está entre parênteses é aquela primeira conta que eu fiz lá em cima, dá 1. Fico com o limite, quando n tende para mais infinito, e 1, que é 1. Eu, no entanto, considerar o limite quando x tende para 1, valores inferiores, o limite quando n tende para mais infinito, Fn de x, o que agora está entre parênteses é o segundo cálculo que eu tinha feito, dá 0. Fico com o limite quando x tende para 1 por valores inferiores, a função que é identicamente 0. Está a 0. Estas duas coisas são diferentes. Ou seja, acabo de ilustrar quando tomo dois processos de passagem ao limite, peçam para definir processos de passagem ao limite, mas entendem o que eu quero dizer. Naturezas diferentes, como este, por um lado, continuidade de funções reais da variável real, ou melhor, limite de uma função real, variável real. Por outro lado, limite de uma sucessão. Eu tenho objetos que podem ser encarados tanto como uma sucessão como uma função, fazendo x fixo ou n fixo. Eu não posso comutar a ordem de passagem ao limite, em geral. Okay? Portanto, coisas desagradáveis acontecem. Vocês dir-me-ão, bom, mas isso é um exemplozinho esquisito e tal. Bom, mas acontece que em matemática estamos sempre a fazer coisas destas. Vocês, inclusivamente, viram neste curso, cálculo 1, dois teoremas importantes que são do mesmo género, embora não pareçam, sobre o mesmo género de situação. Esses teoremas importantes são o teorema fundamental do cálculo e a regra de Parra. Num deles, derivamos um integral indefinido, o teorema fundamental do cálculo. No outro, integramos uma derivada. Okay? Isso sabemos que é que acontece em ambos os casos, desde que certas coisas, tenhamos certas hipóteses, certo? Temos um teorema fundamental do cálculo, precisamos de continuidade da função integrante. Ou seja, bom, em matemática, em análise matemática em geral, vocês verão que aparecem muitos resultados que têm a ver com este tipo de situação. Nós queremos ter a certeza, se fazemos duas passagens ao limite entre aspas, podemos comutar a ordem pelos quais fazemos. Okay? Portanto, coisas que serão limites de integrais dependem de um parâmetro, derivadas de integrais dependem de um parâmetro, e veremos coisas dessas em cálculo 2, por exemplo. Okay? Portanto, veremos outras coisas deste género que não têm a ver propriamente com
sucessões e séries de funções. Portanto, este tema, trocar ordem de limites, é uma coisa que voltará a aparecer, e muito, e será sempre importante. Em geral, não funciona de uma maneira ingênua e precisamos de hipóteses suplementares para ter certeza que funcione. Vamos tentar perceber porque é que este exemplo é particularmente frustrante, ok? Para isso, vamos olhar para os gráficos daquelas funções x levantada a n no intervalo 0, 1. Ok? Tentar ver o que é que há de especial quando faço aquele cálculo. Se eu começar com f1 de x, por aqui, f1 de x, f1 de x, certo? F2 x era x quadrado. F3 de x era x ao cubo. Certo? Bom, estas três funções no intervalo 0, 1 têm gráficos, vou fazer de acordo com as cores que eu convencionei ali. F1 tem este gráfico, certo? F2, gráfico é uma parábola, certo? Vocês conhecem Ginger. O F3 é cúbica, será algo mais assim, certo? Reparem que estas três funções em 0 e em 1 têm o mesmo valor. Okay? Mas o que está a acontecer, quando passamos do F1 para o F2 e do F2 para o F3, é que o valor de x levantado a n está a diminuir. Okay? Ou seja, para um x fixado aqui algures, o que está a acontecer quando n cresce é que o valor de x levantado a n vai diminuindo. Isso não acontece para x igual a 1. Para x igual a 1 tudo fica ali sossegado. Mas reparem, o que é que nós notamos diferente nós considerarmos dois x diferentes entre 0 e 1? Se considerarmos um outro x, e mais perto do 1, o que é que nós vemos? Bom, vemos que o x levantado a n também diminui, mas diminui mais lentamente. Não é? Se estivermos muito perto do x igual a 1, ainda está a diminuir mais lentamente. Ou seja, a velocidade, entre aspas, com que o x levantado a n diminui com x fixo, essa velocidade vai diminuir quando nos aproximamos do 1. Okay? Portanto, aproximamos de zero muito mais rapidamente quanto mais perto estivermos de zero. Okay? Esta ideia da velocidade com que estas sucessões estão-se a aproximar de zero ser diferente pode ser formalizada. E esse vai ser o conceito importante para lidarmos com este tipo de problema. Essa formalização leva ao conceito de convergência uniforme. A convergência uniforme é exatamente uma propriedade que diz que este tipo de malvadez que estávamos a ver aqui para esta sucessão não ocorre. Ou seja, que há uma velocidade mínima para todos os x, ok? Que pode garantir que tudo vai para zero, não necessariamente da mesma maneira, mas de maneira controlada, ao contrário deste exemplo. Okay? Qual é a definição? Bom,
Portanto, para evitar situações como naquele exemplo, vamos definir convergência uniforme de uma sucessão de funções. Como é isto? Bom, vamos lidar com funções reais de variável real, não é? Que é o nosso objetivo. Então. Portanto, vamos dizer que seja Fn uma sucessão de funções Fn definida num certo conjunto A, conjunto R, valores em R, para N natural, ou num subconjunto ilimitado de naturais, como costumo calcular bem. Dizemos que Fn converge uniformemente para uma função f, definida em A com valores reais, se verificar a definição de convergência de uma sucessão, só que eu vou exigir a definição de convergência, portanto, vocês dão um epsilon, existe uma ordem a partir da qual. Bom, o problema com sucessões de funções é que a ordem a partir da qual depende, possivelmente, do ponto X no domínio da função que estivermos a considerar. Era isso que corria mal naquele exemplo do X levantado a N. Ou seja, o que eu vou exigir é a definição usual de convergência, mas com esse extra. E é esse que leva a usar uniformemente aqui na definição. Então, se qualquer que seja epsilon positivo, existir P natural, tal que qualquer que seja o N maior que P, reparem que até aqui, isto é o que vocês estão habituados de convergência de uma sucessão, modo de Fn de x menos f de x, seja menor que epsilon, e agora junto aqui algo que quase que não deu para escrever, não é? Mas isto tem que funcionar qualquer que seja o x pertencente ao conjunto A. Ou seja, portanto, a observação importante portanto, este qualquer que seja o x pertencente a A é aquilo que leva ao uniformemente. A observação importante é que P é independente de x pertencente a A. Okay? Portanto, eu arranjo
para estar a menos de epsilon do limite, eu arranjo uma ordem, mas essa ordem tem que servir para todos os x. Okay? Então digo que tem convergência uniforme. Se isso não funcionar para todo o x pertencente a A, nós dizemos que temos convergência pontual, ou seja, que a definição de convergência funciona ponto a ponto, com um P depende do ponto, nesta definição, tem convergência ponto a ponto. Portanto, x levantado a n, voltando àquele exemplo, portanto, voltando ao exemplo, x levantado a n tende para 0 se x for menor que 1, okay? E 1 se x for igual a 1. Portanto, esta sucessão é convergente, pontualmente. Mas é fácil verificar que a convergência não é uniforme. Algo que para vocês deve ser claro do desenho que eu tinha feito há pouco. Mas voltem a revisitá-lo para se convencerem disso. Não vamos formalizar isso. Ok? Portanto, esta convergência não é uniforme. Se fosse uniforme, o nosso primeiro resultado pela positiva é que se a convergência fosse uniforme e se cada uma das funções fn fosse contínua, naquele exemplo é, mas claro, em geral, então pode-se mostrar que o limite também tem que ser uma função contínua e não esta função com uma descontinuidade no 1 que eu tenho aqui. Portanto, o nosso primeiro resultado primeiro teorema é este. Sejam Fn medidas num subconjunto A de reais com valores em R. É natural. Funções uniformemente. Funções contínuas, obviamente. Funções contínuas. Tais que Fn converge para F. Isto é a abreviatura habitual de escrever converge uniformemente. Fn converge para F uniformemente em A. Okay? Portanto, no seu domínio. Daqui a pouco também falaremos de convergência uniforme num subconjunto do domínio, de maneira que aquele por ali em A tem a ver com isso. Então, F é contínua em A. Okay? Porque é que este resultado funciona? Bom,
Vou dar-vos uma ideia da demonstração, ok? Melhor, não vou dizer que isto é uma demonstração, vou dizer que é uma ideia da demonstração. Qual é a coisa básica para fazer a demonstração deste resultado? Bom, nós queremos mostrar a definição de continuidade num certo ponto, algures no conjunto A. Portanto, seja x0 um ponto de A, que está fixado. Quero mostrar que f é contínuo em x0. O que é natural fazer? Bom, o que é natural fazer é pegar do valor de f num ponto x, okay, que nós vamos fazer aproximar x0, é fazer a diferença para o valor de f em x0. Okay? E o que eu costumo fazer é pegar nesta diferença, considerar o módulo e majorar e mostrar que o majorante vai para zero. Okay? No entanto, para fazermos isso, portanto, eu quero provar que isto seja menor do que um certo epsilon. Okay? Portanto, vou dizer, seja epsilon positivo. Ok? Portanto, eu agora quero provar a continuidade do f em x0 pela definição. Mas para fazer isso, uma ideia muito simples é esta. Vou escrever esta diferença introduzindo um fn, somando e subtraindo, de maneira a ficar tudo na mesma. Portanto, vou subtrair fn x, somar fn x, subtrair fn x0, somar fn x0, finalmente subtrair o f de x0. Aquilo que eu acabei de escrever é exatamente a mesma coisa que tinha inicialmente. Eu somei e subtraí duas quantidades, ficou tudo na mesma. Mas eu agora posso chegar a este módulo e usar a desigualdade triangular. Eu posso dizer que isto é menor ou igual que módulo de f de x menos fn de x. Depois aparece fn de x menos fn de x0. Mais um módulo de fn de x0 menos f de x0. Okay? Reparem, e vou lidar com cada uma destas parcelas da maneira que é natural. Bom, escrevi aqui coisas a mais, não é? Pus aqui xn, não é? Não é xn, é x. Agora está certo. Okay? Nesta primeira parcela tenho f de x menos fn de x. Isto ficará pequeno porque fn de x tende para f de x. Eu estou a supor convergência dos fn's para o f. Mas aí só preciso, para tornar esta primeira parcela pequena, só preciso convergência pontual. Okay? No ponto x. Só que o ponto x terá que andar dali para diante e para trás. Portanto, ainda tenho que pensar nisso melhor. No meio, tem módulo de fn de x menos fn de x0. Aqui, a função é a mesma. O ponto é que é diferente. Mas para esta parcela, eu poderia dizer que isto é pequeno graças à continuidade do fn. Okay? Finalmente, na última parcela, tenho fn de x0 e f de x0, mas aí também tem convergência do fn de x0 para f de x0. Aí até o ponto está fixado, é aquele ponto que está fixo. Eu vou ter que dizer que o x está suficientemente perto de x0, mas
Aqui nem sequer tenho que pensar nisso, porque o x0 está fixado. Ok? Bom, o meu problema aqui é a ordem pela qual eu escolho a ordem n e a proximidade x0. Só que a hipótese de convergência uniforme vai-me garantir que eu posso estimar coisas como f de x menos fn de x, independentemente do x. Ou seja, para um n suficientemente grande, aquilo fica, portanto, quanto a esta primeira parcela, suponhamos, esta primeira parcela fica pequena para n suficientemente grande e posso dizer que esse pequeno é independente do x. Ok? Portanto, eu posso escolher uma ordem P a partir da qual aquilo que está sublinhado é menor do que, digamos, epsilon sobre 3. Eu tenho 3 parcelas, de maneira que eu vou fazer cada uma delas menor que epsilon sobre 3, para depois, no fim, tudo somado seja menor do que epsilon. Portanto, a convergência uniforme serve-me para, no resto do argumento, eu poder dizer, esta primeira parcela e a terceira podem se tornar pequenas, independentemente do ponto que eu estou a considerar. Okay? Bom, e a do meio? Bom, a do meio posso simplesmente usar a continuidade de cada um dos Fn. Okay? Portanto, eu posso estimar esta diferença entre f de x e f de x0, porque a minha grande dificuldade para estimá-la é escolher onde está o x e escolher um n suficientemente grande. Posso ultrapassar o problema graças à hipótese de convergência uniforme. Okay? Portanto, o busilis da questão para estabelecer esse teorema é exatamente a hipótese de convergência uniforme, poder fazer a escolha da ordem n que eu uso para fazer este argumento, independentemente do x. Okay? Portanto, esta é a ideia muito rápida, sem mais detalhes, não vou escrever o resto da demonstração, para garantir que se tem convergência uniforme de funções contínuas, então o limite também é uma função contínua. Okay? Bom, o que é que isto implica para aquilo que andamos a ver sobre séries de potências? Okay? Bom, para séries de potências, já agora nós até o momento andamos a falar de convergência de sucessões de funções, como é que eu dou o salto para as séries de funções? Bom, de maneira muito simples, não é? Portanto, nós estudamos convergência séries, é simplesmente a convergência da sucessão das somas parciais. De maneira que para séries, eu tenho uma definição de convergência uniforme de séries, que é a natural da definição de convergência de séries de funções. O que é? Bom, muito simplesmente digo que uma série de funções converge uniformemente se a sua sucessão de somas parciais convergir uniformemente. Okay? De maneira que isto permite reduzir os resultados sobre convergência uniforme de sucessões a resultados de convergência uniforme de séries com toda a facilidade. Portanto, vamos escrever isso para termos a certeza do que estamos a dizer. Dizemos que
uma série de funções será algo da forma somatória em n de Fn de x converge uniformemente se a sua sucessão de somas parciais convergir uniformemente. Ok? Observação: o que é a sucessão de somas parciais? A sucessão é algo deste género, não é? Supondo que o n está nos naturais. De maneira, como isto é uma soma finita, se cada fk for contínua, uma soma finita, funções contínuas é uma função contínua, trata-se de uma sucessão de funções contínuas. Okay? Portanto, eu obtenho um resultado para séries, não vou escrever, muito facilmente. Se eu tiver uma série de funções em que o termo geral seja funções contínuas. Fn de x é uma função contínua para cada x. E se a série convergir uniformemente, o que se traduz na convergência uniforme da solução das somas parciais, o limite é necessariamente uma função contínua. Okay? Reparem que para séries de potências são funções contínuas, estamos nessa situação. O que lá está, precisamos é para obter um resultado, é verificar que temos convergência uniforme. Okay? Portanto, se eu conseguir fazer alguma coisa com convergência uniformes de séries de potência, então arranjo um critério para dizer, sim, a soma das séries de potências é uma função contínua. Bom, para isso, precisamos de maneira prática de estabelecer convergência uniforme quando estou a lidar com séries de funções. Para isso, um resultado não é único, não é? Isto é uma condição suficiente para dizer que tem uma convergência uniforme de séries de funções. Tem um critério que nos vai servir para o que eu quero fazer com séries de potências. É um critério que é devido a Weierstrass também, não é? Portanto, o Weierstrass já nos apareceu.
que é garante uma série de funções que converge uniformemente. Dada a série de funções reais de variável real sumatória em n de Fn se existir uma sucessão vamos supor que os x pertencem se existir uma sucessão alfa n tal que módulo de Fn de x é menor ou igual a alfa n, qualquer que seja o x pertencente a A, e este qualquer que seja o x pertencente a A é a parte importante, então a série converge uniformemente. Ok? Portanto, reparem que eu estou a dizer consigo fazer uma majoração do módulo, termo geral da série, por algo. Esqueci-me uma coisa, não é? Sucessão à frente. Fiz uma coisa óbvia, não é? Ok? Pode dizer, e somatório de alfa n é uma série convergente, então a série de funções é uniforme. Basicamente é uma consequência do convergência absoluta, critério de comparação e definição de convergência uniforme. Okay? Reparem que esta majoração ser independente de x vai-vos garantir que têm restos da série, resto sendo a diferença entre a soma da série e o termo de ordem n da sucessão de somas parciais, restos da série de funções que são majorados em módulo por uma sucessão numérica que tende para zero. Okay? Portanto, se estão nessa situação, vocês verificam com facilidade que têm, de facto, convergência uniforme. Okay? Portanto, este vai ser o critério que nos vai permitir ver que uma série de potências é uniformemente convergente num certo conjunto. Não é em todo o seu domínio, é em todo o intervalo de convergência. Mas é num conjunto que vai servir para o que nós queremos fazer. Portanto, uma consequência do critério de Weierstrass, aplicarmos o critério de Weierstrass de potência, é este teorema. Dada uma série de potências com raio de convergência
R maior que zero. Então, a série é uniformemente convergente em qualquer intervalo menos R minúsculo, R maiúsculo, contido em menos R maiúsculo, R maiúsculo. Ou seja, em qualquer subintervalo limitado, queria dizer, em qualquer subintervalo limitado e fechado do interior do intervalo de convergência. Qualquer intervalo com zero menor que R minúsculo, menor que R. Ou seja, notem não há, em geral, convergência uniforme em todo o intervalo de convergência da série potente. Okay? No entanto, eu consigo estabelecer convergência uniforme em subintervalos deste género. Claro está que a união de todos os subintervalos deste género, intervalos limitados e fechados, menos R minúscula a R minúsculo, a união deles todos, dá o intervalo aberto menos R maiúsculo a R maiúsculo. Ou seja, com aquele resultado da continuidade e convergência uniforme, o que se consegue estabelecer para séries de potências, e vamos ficar por aqui nesta aula extra, é aquele resultado que eu tinha citado na aula anterior. Portanto, uma série de potências com raio de convergência R positiva é uma função contínua. Em N0. Okay? Chegar aos extremos do intervalo de convergência, se forem pontos onde a série de potências é convergente, já não é algo que se consiga demonstrar assim. Okay? É um resultado muito mais fino, de que não vou falar. Okay? Porquê é que este corolário funciona? Bom, indo-me, a ideia é esta, o menos R aberto é a união para R minúsculo menor que o R maiúsculo
todos os intervalos menos R minúsculo, todos os intervalos deste tipo. E em cada um destes eu posso estabelecer continuidade a séries de potências usando o critério de Weierstrass, okay, basicamente. Como é que isso se faz? Não é particularmente difícil, portanto, se x pertence a menos R minúsculo, majoramos isto usando o modo da AN, R levantado a N, R sobre R minúsculo levantado a N. Okay? Bom, e usamos que este produto destes dois primeiros fatores é limitado. Algo que se consegue estabelecer à custa de vermos o que é o raio de convergência. Ok? Mas não vou dar com detalhes sobre isso. Portanto, é uma majoração inteligente. Reparem que vou ficar sem dependência de x. Não é? Portanto, esta limitação do modo da n vezes r levantado a n é uma constante. E depois o quociente dos dois r's é um número menor do que 1, de maneira que ficou uma série geométrica. Okay? Sem dependência de x. E isso permite usar o critério de Weierstrass. Okay? Então, este é o tipo de questões com que se tem que lidar para estabelecer que, de facto, séries de funções são, sob certas circunstâncias, funções contínuas. Okay? No caso de séries de potências, tudo é relativamente simples devido aos resultados que eu mencionei. Eventualmente farei uma segunda sessão offline para lidar com a integração e a diferenciação, dizer-vos quais são os resultados para estabelecer isso. Aí a convergência uniforme também desempenha o seu papel. Okay? E, portanto, vamos ficar por aqui. Não sei se utilizarei esta conversa tal e qual está, se voltarei a fazer outra mais rápida ou mais detalhada, enfim. Mas possivelmente esta ficará disponível. Portanto, por agora é tudo.